Vamos dar então continuidade para o nosso entendimento de como o movimento das discordâncias contribui para a deformação plástica dos materiais metálicos. Então a gente viu que tanto discordâncias em cunha quanto em hélice, na medida que a gente aplica uma certa tensão de cisalhamento paralela a B, a gente vai ter um movimento dessas discordâncias, né, em direções diferentes, mas nos dois casos contribuindo para a gente ter a deformação plástica desse material. O melhor jeito da gente analisar esse movimento, né, que então claramente depende da tensão aplicada do vetor de Burgers e do vetor de linha da discordância, é a gente analisar a forma vetorial da equação de Pitt-Keller. Ela dá para a gente a magnitude da força sentida pela discordância, né, a magnitude e a direção, em função dessas três coisas. Em poucas palavras, o que a gente está fazendo aqui é resolvendo a tensão aplicada na direção de B e se assegurando que essa força vai agir de forma perpendicular a T. Na prática, a gente acaba usando essa forma escalar aqui da equação de Pitt-Keller, que é basicamente resolver a tensão de cisalhamento, especificamente a tensão de cisalhamento na direção de B, e essa é a força sentida pela discordância. Tá? A gente já vai ver por que a gente acaba usando essa forma na prática. Só queria fazer aqui um comentário sobre a dimensão da unidade de B, de F aqui, né? Tal é uma tensão, então é força sobre área. B é uma unidade de comprimento, né? É em metros. Então, por exemplo, aqui é Newton por metro quadrado vezes metro. Essa unidade aqui é em newtons por metro, então é por unidade da discordância, tá? Então vai ser newtons por metro aí, e a força mesmo vai depender do tamanho da discordância. Então, vamos entender um pouco como que se dá esse movimento com a equação de Pitt-Keller. Vamos pensar primeiro nessa discordância que eu estou mostrando aqui. Então, esse é o vetor de linha dela, apontando nessa direção aqui. Esse aqui é o vetor de Burgers. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, essa discordância aqui, ela é o quê? Ela é hélice, cunha ou mista? Bom, vocês devem ter reparado aqui que o vetor de linha dela é perpendicular ao vetor de Burgers. Então, ela é uma discordância em cunha, né? Uma discordância em aresta. Se eu aplicar aqui um campo de tensões o mais genérico possível, então aqui eu estou dando o tensor completo de tensão. Se você não é muito familiarizado com a tensão como um tensor, eu vou deixar aqui um vídeo embaixo nos comentários para vocês assistirem, né? Então pausa, assiste esse vídeo e volta, né? Mas se eu tenho então essa tensão mais completa possível aqui com todas as componentes, lembrando que as da diagonal são as isostáticas e essas não diagonais são as componentes de cisalhamento, vamos ver como que essa tensão vai afetar essa discordância aqui, né? Então, façam a conta e me digam qual é a força sentida pela discordância, por essa discordância específica quando eu aplico essa tensão. Então, vocês têm que pegar basicamente essa tensão, ver aí qual é o vetor de Burgers, qual é o vetor tangente e aplicar a equação completa de Pitt-Keller. Então, se vocês fizeram a conta certo, vai dar alguma coisa desse tipo aqui. Ou seja, na direção x, que é a direção do vetor de linha, ela não vai estar sofrendo força nenhuma. Na direção y, ela vai estar sofrendo essa força, B tal YZ, que é uma componente de cisalhamento. E na direção z, ela vai estar sentindo uma força também, que é B tal YY, que não é uma componente de cisalhamento, né? Então, nessa hora, a gente pode ficar um pouco confuso pensando, mas então eu tenho uma componente que não é de cisalhamento, que está agindo sobre a discordância? Então, eu estou. E essa parte é muito importante para a gente entender o que é um movimento conservativo da discordância versus o não conservativo, tá? Na direção y, então se a gente olhar a geometria dessa discordância aqui, está aqui a direção z e a direção y, ela sendo uma discordância em aresta, vai ter mais ou menos essa configuração aqui, né? Então, se eu quiser mover ela na direção y, esse movimento se dá com aquela propagação do vetor de Burgers que a gente discutiu, né, aqui no plano de escorregamento dela. Esse movimento aqui é o que a gente chama de movimento conservativo, porque ele não tem
o volume desse material aqui, o volume desse material é o mesmo. Tá? Eu só estou movendo a discordância de posição. Agora, se eu quiser mover essa discordância em aresta no meu eixo Z, se eu olhar só para esse plano atômico, eu tenho que remover um átomo daqui ou adicionar um átomo se eu quiser que ela vá para baixo, né? Então, esse processo de remover ou adicionar átomos depende da difusão de átomos intersticiais ou depende da difusão de vacâncias para longe desse ou para perto dessa linha de discordância. E percebe que eu estou gerando uma diferença de volume quando eu tento mover essa discordância nesse eixo. Então, esse movimento, ele é possível também, mas ele é não conservativo em volume, tá? Tipicamente, esse movimento é o mais comum para a gente pensar em deformação plástica dos materiais metálicos, principalmente quando a gente está falando em baixas temperaturas. Tá? Quando a gente chega em metade da temperatura de fusão ou acima, a gente começa a ter a difusão pronunciada. E aí esse mecanismo aqui, que em alguns casos até entra como um mecanismo de fluência, ele se torna possível. Tá? Um nome para esse mecanismo é escalagem. Então eu tenho aqui o consumo ou criação de vacâncias, tá? Que é mais comum do que consumo ou criação de autointersticiais, porque a energia para criar uma vacância é menor do que a energia para criar um autointersticial. Então, isso aqui define para a gente uma coisa que é muito importante, né? Que a gente já falou no passado e eu vou frisar de novo. O meu plano de escorregamento, está aqui ó, o meu vetor de Burgers e o meu vetor de linha, ele é o plano que contém B e T, né? Então, se eu tentar mover essa discordância aqui num plano que não é o plano de escorregamento dela, ou seja, não está em B e T, eu vou ter aqui uma mudança de volume. Eu já volto a falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, aqui a gente está vendo isso numa fatia só do meu plano atômico, né? Num plano atômico só. Na realidade, a minha discordância é uma linha e essa descontinuidade não necessariamente acontece na linha toda, né? Ela pode escalar só um pedaço da discordância, pode escalar. Então, isso vai gerar uma certa protuberância na minha linha de discordância, que nem está mostrado nessa figura da direita. E isso é muito comum, por exemplo, quando a gente tem difusão de discordâncias, de vacâncias para ou da linha de discordância. Né? A densidade de vacâncias muda com a temperatura, então uma linha de discordância é uma importante fonte de vacâncias ou um importante dreno de vacâncias. Não só nessa ocasião, mas quando discordâncias estão se movendo e se cortam, essas protuberâncias também podem formar. Então, a gente vai ver isso em aulas mais para frente. Nessa aula a gente vai ver só que a formação dessas protuberâncias, que são degraus ou dobras, tem importantes consequências nas propriedades mecânicas do material. Antes disso, vamos pensar agora do caso da discordância em hélice. A gente analisou o caso da discordância em cunha. Vamos analisar agora o caso da discordância em hélice. Tá? Bom, agora o meu B e o meu T, os dois são paralelos à direção 100, né? Então, quando eu jogo, então se eu jogar aqui agora 100 como T e B00 como B, a hora que eu jogo isso para essa tensão completa aqui, eu caio nessa equação aqui, né, nessa componente de F. Ou seja, de novo, na direção da minha linha de discordância, ela nunca sofre força nenhuma. E agora, nas direções perpendiculares, ela vai ter duas componentes aqui que vão depender das tensões de cisalhamento aplicadas. Então, percebe que para eu mover a minha discordância em hélice, ela só vai sentir a tensão de cisalhamento que está sendo aplicada nela. Não importa para ela a tensão isostática. Então, uma coisa que a gente já consegue inferir disso é que a discordância em hélice, né, isso está conectado com aquela última ponto que a gente fez num vídeo passado, que a discordância em hélice ela não necessariamente tem um único plano de escorregamento, né? Todos os planos que contêm B e T, de novo, o movimento conservativo vai acontecer quando a discordância se move num plano que tenha o vetor de Burgers e o vetor tangente,
Então, eu tenho vários planos aqui que são possíveis e, basicamente, a tensão de cisalhamento resolvida naquela direção é o que vai mover essa discordância em hélice, né? Então, por isso que eu posso resumir, eu geralmente resumo a minha equação aqui de Pitt-Keller nessa forma escalar, F é igual a tal B, né? Porque tanto para discordância em hélice quanto para discordância em cunha, a força que me importa para mover a discordância é a tensão de cisalhamento resolvida na direção de B. A força, a componente que não é de cisalhamento, vai afetar as discordâncias em cunha, né? No sentido de fazer com que elas sofram escalagem. Bom, então se as discordâncias em hélice elas têm essa característica muito particular do escorregamento delas não estar restrito a um único plano, elas exibem a possibilidade de realizar esse deslizamento, o deslizamento cruzado. O que é esse deslizamento cruzado? Bom, vamos imaginar um cristal cúbico de face centrada A1 aqui. Se a gente lembrar do vídeo passado, o plano preferencial de escorregamento é o 111, né, os da família 111, e os vetores de Burgers são da família 110. Então, esse vetor de Burgers aqui que eu estou colocando, 1 menos 1, 0, ele é um possível aqui para o plano de escorregamento 111. Lembrando que eu sei disso porque o produto escalar entre os dois é 0, então esse vetor está contido nesse plano. Então, está aqui o meu plano de escorregamento, meu vetor de Burger está contido nele. A minha linha de discordância ela pode ser curva, então ela está se movendo aqui por conta de uma tensão de cisalhamento aplicada. Né? Nesse caso, o que me importa é essa componente resolvida na direção de B. Então, essa discordância está se movendo. Vamos imaginar que ela se move até um ponto que a tensão nesse lugar, né? A tensão quando a discordância chega nessa região, diferente da tensão dela nessa região. Se a gente lembrar, cada plano de escorregamento vai ter uma tensão resolvida. Pode ser que esse novo estado de tensões que agora a minha discordância está submetido faça com que um outro plano, também da família 111, seja o plano preferencial para essa discordância se mover. Né? Então, se a gente pensar numa discordância com esse vetor de Burgers aqui, ela pode escorregar não só nesse plano aqui, como nesse plano aqui, né? O produto escalar entre esses dois aqui também é 0. Então, essa discordância aqui, quando ela chega nessa região que tem um campo de tensão diferente, ela pode mudar de plano de escorregamento. Então, ela estava indo nessa direção, chegou nessa região, muda de plano de escorregamento. Mas percebe que essa discordância só pode mudar de plano de escorregamento se ela tiver caráter hélice, né? Por quê? Porque qualquer outro ponto que ela é cunha ou mista, uma discordância mista ela é basicamente uma discordância que tem uma parte hélice e parte cunha, essa parte cunha ela tem um único plano de escorregamento, porque B é perpendicular ao vetor tangente. Então, eu só tenho um plano único que contém B e T. A discordância em hélice não, né? Então, quando ela tem um caráter hélice, nesse ponto aqui, então vamos supor que esse é o vetor de Burgers, nesse ponto aqui ela tem o caráter hélice, ela consegue mudar de plano de escorregamento. Então, se essa discordância então continua se movendo, ela pode chegar numa outra região, que de novo tem um outro sistema, um outro estado de tensões, e aí ela pode voltar para aquele primeiro plano de escorregamento, por exemplo. Tá? Então, isso que eu estou falando é mais comum do que parece. Essa discordância pode, por exemplo, encontrar algum obstáculo aqui, que é mais fácil para ela mudar de plano e contornar esse obstáculo. Então, é muito comum a gente ter regiões dentro do nosso material que são heterogêneas em questão do campo de tensões ao redor dela. Tá? Então, a capacidade cada material vai ter uma capacidade, as discordâncias vão ter uma certa capacidade de realizar o deslizamento cruzado. Mas esse é um mecanismo muito importante que os materiais têm para conseguir continuar a deformação.
Como assim? Se as discordâncias conseguem fazer facilmente um deslizamento cruzado, eu continuo deformando esse material sem a resistência aumentar muito, tá? Porque se as discordâncias mudam de plano com facilidade, é fácil elas desviarem de obstáculos. Então a gente vai falar depois sobre encruamento, são materiais que encruam um pouco. Vai falar mais disso lá para frente. Vamos explorar agora um pouco mais aquela ideia da protuberância que pode formar nas minhas discordâncias. Se eu tenho então aqui uma linha de discordância com um certo vetor de Burgers, não vou fixar o caráter dela, se é cunha ou hélice, e eu tenho aqui a criação de uma dessas protuberâncias, né, vamos imaginar que é de tamanho S e tem um comprimento total aqui L. Em relação à discordância original, eu peguei toda essa área aqui achurada e deformei ela em B, né? Porque eu movi a discordância B nessa área aqui. Então a gente está basicamente deformando essa área que tem um valor produto vetorial LS, né? O módulo desse produto vetorial, em B, né? Então eu consigo calcular qual que é a minha diferença de volume, o meu ΔV, dessa protuberância aqui, por conta da criação dessa protuberância, por meio desse produto misto entre L, S e B. Tá? Então, vamos olhar essa forma aqui. Então, o meu ΔV é o produto vetorial entre B e L, escalar com S. Se a gente puxar, então, da memória de geometria analítica, a gente pode, então, ter que esse produto misto é zero em dois casos. Primeiro, se esse produto vetorial for zero, o que significa esse produto vetorial ser zero? Um produto vetorial é zero se dois vetores são paralelos, ou seja, se B e L, né, percebe que L é a mesma direção do vetor tangente, são paralelos. Então, quando que B e L são paralelos? Então, essa primeira condição implica na discordância ser hélice, que é quando B e L são paralelos. O segundo caso é se B e L não for zero, mas B, esse vetor aqui gerado por B e L, for perpendicular a S, ou seja, o produto escalar entre esse vetor BXL aqui tem um produto escalar zero com S. Bom, se a gente lembrar do que a gente acabou de falar, B e L, né, o vetor BXL é exatamente o vetor que define o plano de escorregamento. Por quê? O vetor BXL ele é perpendicular a B e perpendicular a L. Se a gente lembrar, essa é a definição de produto vetorial. Né? O vetor resultante desse produto é perpendicular aos dois vetores aqui que geraram ele. Né? Então, BXL gera o vetor que define o plano de escorregamento. Né? Um vetor define um plano. Então, se BXL é exatamente o plano de escorregamento, então falar que o produto escalar entre o plano de escorregamento e S é zero, significa dizer que S está contido no plano. Ou seja, para que esse ΔV seja zero, ou essa discordância tem que ser hélice, ou essa dobra tem que estar no plano de escorregamento, essa protuberância. Então, isso gera uma primeira definição do que são degraus e dobras na minha discordância. Tá? Em alguns casos, nem sempre, se usa essa definição aqui. Quando a gente tem um ΔV igual a zero, a gente tem uma dobra, ou do inglês um kink, e se o ΔV é diferente de zero, a gente tem um degrau ou um jog. Tá? Nem sempre essa definição é usada, eu já explico por quê. O mais importante da formação desses degraus e dobras é que isso pode ou não causar restrições no movimento das discordâncias. Como assim? Vamos pensar primeiro em dobras, tá? Então, a dobra do que a gente acabou de ver, ela está no mesmo plano de escorregamento. Então, se eu pego aqui uma discordância que é cunha, então tá aqui, a minha discordância é cunha, né? Então tá aqui o vetor de linha dela, o vetor de Burgers. Eu crio então aqui uma dobra no mesmo plano que essa discordância estava escorregando.
Percebe que essa dobra aqui ela tem um caráter hélice e ela vai conseguir se mover. Ela não vai se mover na mesma direção da discordância, mas tudo bem, a discordância em hélice, nesse caso, não se moveria nessa mesma direção. Ela vai querer se mover nessa direção, né, propagando essa deformação. E ela então não vai impedir, se eu tiver uma dobra aqui nessa discordância em cunha, eu não vou ter o movimento dela impedido, tá? Não vai mudar em nada a restrição na movimentação dela. A mesma coisa vai acontecer se eu tiver uma dobra numa discordância em hélice. Então, percebe que nesse caso, para discordância em hélice, eu estou pensando que ela tinha aqui o plano de escorregamento dela, que é o que eu estou achurando aqui em azul, ela estava se movendo, né? Está aqui então o vetor de Burgers, paralelo ao vetor de linha. Essa dobra nela vai ter um caráter cunha agora, né? Porque ela então está em esse vetor de linha e esse vetor de Burgers. Só que, de novo, esse segmento vai poder se mover nessa direção, nesse mesmo plano. Né? Esse plano azul também é um plano de escorregamento para essa dobra. Então, essa dobra na discordância em hélice não vai impedir o movimento dela. Vamos analisar agora um degrau numa discordância em cunha. Então, está aqui o meu plano de escorregamento inicial. Agora é um degrau, ó. Percebe que ele está saindo para fora do plano de escorregamento dela, não é que nem essa dobra que eu tinha na minha discordância em cunha. Quando essa discordância for tentar se mover, né, ela vai querer se mover de novo nessa direção, percebe que o degrau ele não está no mesmo plano de escorregamento do que a discordância inicial. Mas esse segmento, como esse é o vetor de Burgers dela, ele vai querer se mover nessa direção. Então, por mais que não seja o mesmo sistema plano de escorregamento, esse degrau na minha discordância em cunha não necessariamente vai fazer com que essa discordância seja imóvel, tá? Ele vai conseguir carregar esse degrau com ela na medida que ela for se movendo nessa direção. Por fim, se a gente pensar agora num degrau numa discordância em hélice, e agora essa definição pode, se a gente usar a definição que eu dei no slide anterior, isso não faria sentido, né? Porque qualquer protuberância numa discordância em hélice tem um ΔV igual a zero, mas entenda que o que eu quero dizer aqui é que essa discordância ela está se movendo num plano, que é o plano azul, e aí a gente cria essa dobra, né? Vai ter um ΔV zero, mas ela é uma dobra fora desse plano de escorregamento inicial. Percebe que essa dobra ela tem um caráter agora cunha, né? Porque está aqui o meu vetor de linha dela, está aqui o meu vetor de Burger, são perpendiculares. Então, esse segmento cunha, ele vai querer se mover nessa direção aqui, na direção horizontal, enquanto que a minha discordância estava se movendo na direção perpendicular a ela, na direção entrando no plano da tela. Então, esse degrau na minha discordância em hélice, ele vai limitar o movimento da minha discordância. Né? Se eu quiser mover a minha discordância, esse segmento aqui, na direção da linha de discordância, eu vou ter que fazer um movimento não conservativo. Então, se essa discordância quiser arrastar esse segmento em cunha junto com ela vai criar vacâncias ou ela vai criar intersticiais na medida que ela for se movendo. Isso gera, inclusive, um efeito interessante que pensa que para ela se mover em uma direção, ela vai ter que criar vacâncias, para ela se mover na outra direção, ela vai ter que criar intersticiais. É mais fácil ela se mover na direção de criar vacâncias do que na direção contrária. Mas ela vai ter uma resistência adicional, e isso já é um primeiro mecanismo de endurecimento que a gente vai ver ao mover essa discordância. Tá? Quanto mais alto for esse degrau, maior vai ser essa resistência. Um degrau muito alto é chamado de um super degrau, um super jog, e é um mecanismo de endurecimento em materiais que têm aí muitas discordâncias em hélice, como a gente vai ver, que é o caso de materiais cúbicos de corpo centrado.